da placa-mãe. Agora nós vamos aprender os circuitos independentes, ou seja, o circuito de tensão do processador, o circuito da BGA, o circuito da memória, o circuito da BIOS, o circuito do áudio, do vídeo, todos esses itens que eu falei, tem um circuito independente. Agora, preste bastante atenção, porque cada circuito tem uma área isolada na placa-mãe. Vai ser apresentada agora a placa como um todo, circuitos independentes, se é a BGA Norte. Ao lado a menor, BGA Sul, que controla os periféricos pequenos, mouse, teclado. Isso aqui é a alimentação da BGA Norte. Esse é o circuito de alimentação do processador com os capacitores. Tem uma, duas, três pares, três entradas e três saídas. Esse é o gerador de tensão do processador. Esse é o gerenciador de frequência com cristal 14 sempre bem perto. Essa é a tensão que alimenta a memória. Tem entrada e saída. Entrada de 5 e saída de 3,3. Que é uma memória DIMM. Vamos para ver agora a BIOS. Sempre observando a polaridade da BIOS. Esse é o circuito da bateria. Esse é o circuito de áudio com o cristal independente. E alimentação também. Vamos ver agora o sistema de teclado. Lá em cima, bem próximo, tá as bobinas que não dão defeito e os capacitores embaixo. Quando der teclado, só troca eles. Esse é a COM 1 e a COM 2. Cada chip para uma COM. Trabalha com tensão negativa de 12 volts e positiva para mover o mouse. Lá atrás as redes restritivas da LPT1. Aí você vê agora a placa como um todo. As ROC. Vamos lá. Se a BGA única. Esse é o sistema de alimentação da BGA. Tem entrada e tem saída. 3 chips. O gerenciador de tensão. Placa alimentada com 12 volts somente para o processador. Seu circuito de alimentação da memória. Uma entrada e uma saída. Esse é o chip I/O. Entrada e saída. Esse é o áudio. Placa de rede. Onboard. Sistema da bateria. Para segurar as informações da BIOS. E essa aqui debaixo dessa etiqueta é a BIOS, encaixada, soqueteada. Esse é o cristal do relógio, tubinho. E esse outro é o cristal 14 da frequência. Você vê agora a placa como um todo. Toda placa é padrão, toda placa tem o seu circuito independente. BGA Norte, a BGA Sul. Esse aí é o circuito de alimentação da BGA Norte, uma entrada e uma saída. E esse daqui é o sistema de alimentação da BGA Sul, somente um chip, um componente, um transistor.
Circuito de alimentação do processador. Tá, os capacitores. Ele tem uma, tá aí, um par, dois pares, três pares. Três tem uma, duas entradas e quatro saídas. Esse é o gerenciador de tensão ou regulador de tensão. Agora você é a memória, DDR2. Seu gerenciador de frequência. Sempre o cristal fica próximo dele, sempre. O 14. A bateria e a BIOS. Soqueteada. AMI BIOS. E esse transistor lá do jump é que controla a bateria. Quando ele queima, quando não segura o setup, só troca ele. Chip I/O. Sistema de áudio. E a rede. Sempre esses circuitos ficam desse lado da placa. Raramente ele vem em outra posição. Esse é o circuito do teclado, os capacitores. Nós estamos enfocando muito esses capacitores porque nós vamos trocar bastante ele. Lá em cima a rede capacitiva, ele que dá o problema. Embaixo as bobinas, o L22, 23. VGA Norte, alimentada com 12 volts. Essa placa aqui tem uma BGA única. Quando tem uma BGA única, ela não vem o regulador, o gerenciador de frequência, perdão. Esse aí que alimenta a BGA. Sempre o transistor vem próximo a BGA, transistor de alimentação. Esse aí é que alimenta o processador. Uma placa para Duron. Elite Group. Esse aí é o chip de alimentação da BGA. Tem três pares. Três entradas e três saídas. Entrada de 5 volts porque ela não tem uma alimentação de 12. Quando ela não tem, sempre alimentada. Esse é o gerenciador de tensão. Os capacitores. Ela DDR1 e a DIN. Esse aí é o sistema circuito que alimenta as memórias chaveada 3,3 e 2,5. A BIOS soqueteada. Um pouco mais acima o chip I/O e T8705F TE. A bateria. Sempre o transistor do lado é o transistor responsável por segurar o setup. O áudio com cristal independente. Circuito do teclado. Esse daqui as bobinas na frente e após os capacitores. E algumas placas vêm ao contrário. Vem os capacitores, depois as bobinas. Esse circuito ele controla tanto o teclado quanto o mouse. Se um dos dois der problema, só trocar eles. Somente os capacitores. Esse daí, esse
181 é o responsável pela LPT1. Gerenciador de frequência, o cristal sempre próximo, 14318. Também é medido no osciloscópio ou na debug card. Quando não aparece, BGA Norte, BGA Sul. Esse aí é o circuito de alimentação da BGA Sul. E esse é a BGA Norte. Algumas placas vêm um chip que alimenta os dois. Duas entradas e duas saídas de alimentação do processador. Gerenciador de frequência. Uma entrada e uma saída de alimentação da memória. Sempre o circuito fica próximo da memória. Sistema de áudio. Sistema de rede. BIOS. Bateria. E o transistor da bateria. Chip I/O. BGA Norte. BGA Sul. Dois cristais que ativa a BGA Sul. Essa placa ela só tem uma entrada e uma saída. Muito simples. Esse é o regulador de tensão Rictec. Muito simples esse circuito. Esse aí é o de alimentação da memória, uma entrada e uma saída também. Já que essa placa não tem 12 volts, ela é alimentada com 5. A BIOS. Seacom 1 lá em cima. Embaixo é o circuito de rede. Tá aí, ó. 75232. Esse aí controla com 1. Esse aqui é o sistema de rede. Vocês observem que sempre os circuitos são independentes. Quase todos são bem parecidos. BGA Norte, esse é BGA Sul, com dissipador em cima. Sistema do processador, circuito. Tem uma entrada e duas saídas. Três entradas e seis saídas.
entra 12 volts e sai 1.3, de acordo com o processador. Aqui bem embaixo desse soquete está o regulador de tensão, ele é bem pequeno. Para fazer a troca é necessário retirar o soquete do encaixe do processador. Essa placa ela tem o chip I/O do outro lado. Raramente vem aí. A BIOS, a bateria. Essa placa ela tem um transistor só que alimenta os dois processadores. Tá aí o circuito. Alimenta tanto a BGA Norte quanto a BGA Sul. Áudio. Rede. Essa daqui é o teclado e mouse. Essa tem uma rede capacitiva. 4 capacitores no só. O teclado não dá problema, é só trocar ele. Seu gerenciador de frequência. Quando a placa-mãe só tem uma BGA, o gerenciador de frequência fica dentro da BGA. Tá aí BGA Norte, BGA Sul. Que é o que alimenta a BGA Norte e a BGA Sul. Simultâneo. Essa placa tem 12 volts. Circuito de alimentação do processador. Conforme nós vimos, sempre a entrada fica mais longe do processador e a saída que alimenta o processador fica bem próximo. Chip I/O, BIOS, rede, áudio. Esse é o circuito da memória. Só um chip único. Aí você vê agora o gerenciador de frequência. Doze volts. E o sistema, teclado e mouse. Tá aí os capacitores, 4 capacitores. BGA Norte, BGA Sul, esse é o transistor que alimenta a BGA Sul e a BGA Norte. Isso aí é alimentação do processador. Tem 3, 6,
9. Pelas posições, 2 iguais significa saída. Ou seja, tem 3 entradas e 6 saídas. Se é o ITE IO. Se é o sistema circuito de alimentação das memórias. Deve entrar 5 volts e sair 2,5. A BIOS. Bateria. Gerenciador de frequência e o cristal próximo. É o cristal que alimenta, que liga o gerenciador. Áudio, rede. Circuito teclado. Tá aí uma rede capacitiva. PGA. Sabejaçu. Circuito que alimenta a BGA Norte e a BGA Sul. O mesmo circuito. Alimentação do processador. Em cima do chip é a entrada, entra 12 volts. E esses dois, que é o circuito que alimenta o processador direto. 1,5. Tem dois circuitos, ou seja, tem duas entradas e 4 saídas. Esse é o gerador de tensão. Trabalha simultaneamente, ele que detecta qual tensão o processador vai ser alimentada. Esse aqui é o que alimenta a memória. Bateria e o transistor bem do lado esquerdo, lá embaixo. Esse transistor trocar quando não segura a bateria. A BIOS. Lá em cima o áudio. Chip I/O. Gerenciador de frequência. E o cristal do lado. Esse é o chip da rede. E o cristal independente. Só para a rede. Esse aí é a COM. BGA Norte, BGA Sul. Esses três aí que é circuito de alimentação da BGA Norte e BGA Sul. Tem fabricante que coloca um circuito para BGA Norte e um circuito para BGA Sul. E outros colocam um circuito para alimentar as duas BGAs. Isso depende de fabricante para fabricante. Esse é o gerenciador de frequência. Tá aí o circuito do processador.
pela posição são uma entrada e quatro, duas entradas e quatro saídas. Também circuito varia de fabricante para fabricante. Quanto maiores a quantidade de circuito, maior é a qualidade da placa. Que, por sinal, um circuito que dá mais defeito é o do processador. Seu chip I/O. BIOS. Circuito de som. A rede. Nós estamos mostrando bastante o circuito porque você vai precisar identificar qual peça, qual setor que o circuito se encontra. Porque na hora que nós falarmos qual o defeito, qual a peça a ser trocada, você já vai em cima do circuito e já vai em cima da peça para trocar, para efetuar a troca. BGA Sul. Alimentação da BGA Sul e da BGA Norte. Observe que fica bem no meio. Isso varia de fabricante para fabricante, dependendo da qualidade. Isso aqui tem duas entradas e duas saídas. Os transistores que estão próximos ao processador são as saídas, que alimenta diretamente o processador. E as entradas que vêm, que alimenta 12 volts e diminui de acordo com o processador. Essa aqui só tem um chip, um transistor de alimentação da memória. Muito simples esse circuito. VTE, a BIOS, I/O, áudio, gerador de frequência, circuito do teclado. Olha os capacitores aí. Dão muito problema esses capacitores em todos os modelos. É isso aí.